Seja muito bem-vindo ao IA 412, o nosso curso gratuito de inteligência artificial aqui da Startse University. Eu sou Marcelo Pimenta, sócio da Startse e Head of Growth aqui da Startse também. E aqui a gente está hoje para trocar uma ideia nessa que vai ser a nossa última aula, nossa aula de fechamento aqui do seu curso gratuito IA 412. Daqui a pouco eu vou trazer um convidado para a gente bater um papo aqui sobre os avanços da inteligência artificial e eu quero agora fazer uma introdução que a gente preparou para você no contexto de aula mesmo. Inclusive a gente vai colocar aqui na tela para você alguns slides para você poder ir acompanhando comigo esse fechamento, né, do nosso curso gratuito de inteligência artificial. E eu gostaria de começar esse nosso tema de hoje, essa nossa discussão de hoje aqui, dizendo que a gente não pode olhar para o futuro sem olhar para o passado. E eu quero trazer algumas questões que andaram acontecendo em todo o nosso período histórico, onde a cada momento que a tecnologia se desponta de alguma maneira, existe uma classe de pessoas, existe um grupo de pessoas que vai contra essas novas ideias. Isso aconteceu de maneira muito comum e recorrente ao longo da nossa história. Como você pode ver, por exemplo, em 1811, na Inglaterra, onde aconteceu o início da Revolução Industrial, né? As pessoas, os movimentos sindicalistas começaram a acontecer naquele momento e problemas aconteceram e a resistência aconteceu de alguma maneira lá no início da Revolução Industrial. E sempre esse movimento de resistência acontece, por quê? Porque as pessoas têm medo do que vai acontecer logo depois de um determinado período, né? Um outro exemplo foi na década de 20, a greve dos saboteadores, que aconteceu lá na França. Foi um evento que durou ali mais ou menos uns 44 dias, quase 50 dias também, né? E foi um movimento de resistência ali da classe sindical, né? Dos trabalhadores que trabalhavam no mercado calçadista ali da França. Foi um evento também de resistência. E por último, né, um dos eventos de resistência que aconteceu também foi aqui no Brasil. Entre 1960 e 1970 aconteceu a greve dos linotipistas, né, da indústria gráfica, onde também o movimento sindical tinha medo, né, quando a linotipia foi implementada aqui no mercado brasileiro. Possivelmente esse movimento sindical teve uma certa resistência também em relação ao que poderia acontecer. São novas tecnologias surgindo e o efeito claro disso é as pessoas não saberem muito bem o que vai acontecer. Isso gera esse frisson, né? Mas o que tudo isso significa na prática? Todas as vezes que a tecnologia ela avançou e ela foi avançando sem exceção, a gente teve esse momento, né, de resistência, esse momento onde não se sabia muito bem para onde iríamos, né? Por exemplo, a gente saiu aí da máquina de escrever e a gente foi para os computadores, né? Se você aí, assim como eu, nasceu na década de 80, provavelmente você vivenciou também um pouco, né, dessa transformação, dessa transição. Quando eu era criança eu lembro que ainda existiam, né? Era muito comum a gente ver aqui no Brasil a máquina de escrever e depois, né, os computadores foram entrando. A gente via muitos computadores nos bancos, né, principalmente quando eu era criança ali. Depois dos computadores para a transição entre a introdução ali da internet, do Windows, mais ou menos no ano de 95 ali, né? Quando foi lançado o Windows 95, aquilo lá mudou o mundo inteiro, foi uma grande transformação, né, para a computação gráfica principalmente. Depois dos celulares para os smartphones foi uma transição muito grande, né? Eu lembro que o meu primeiro smartphone foi o modelo da Nokia E71, que você fala, cara, o que é aquilo perto do que existe hoje em dia? É uma coisa absurda, né? É uma transformação muito grande que a gente passou ao longo desses últimos anos e cada pequena tecnologia criada
a gente teve que acabar aprendendo a utilizar essa tecnologia e ela foi entrando no nosso dia a dia ali, como você pode ver aqui nessa imagem que está aparecendo aqui na tela, né? Como é que era um computador, como é que era uma mesa de uma pessoa que trabalhava, de um profissional ali mais ou menos na década de 80, ela foi se transitando até chegar numa mesa muito limpa, né? Não existia mais o fax e agora existe apenas o computador pessoal que a pessoa faz ali tudo que ela quer, né? O meu pai fala que meu pai tá ali na casa dos 75 anos, mais ou menos, ele fala, cara, na minha época eu tinha que enviar um memorando, né, para as lideranças da empresa. Imagina hoje em dia, né, nem e-mail mais as pessoas costumam usar para fazer transição de mensagem, para fazer envio de mensagens nas empresas, né? Usa-se muito Slack, Microsoft Teams e outras ferramentas aí, ClickUp, etc. E mais ou menos em 30 de novembro de 2022, o ChatGPT foi lançado, como você muito bem sabe aí, né? E olha o que a gente falava sobre inteligência artificial naquele momento. Bom, ChatGPT, ferramenta controlada por inteligência artificial, gera polêmica ao criar textos, poemas e até letras de músicas, né? Dá uma olhada nas headlines aqui, ó. Inteligência artificial, o alerta de 1000 especialistas sobre risco para a humanidade. Nossa, imagina, que grande risco hoje em dia a gente pensa, né? Inteligência artificial, entenda por que cientistas estão preocupados com avanços rápidos da tecnologia, o avanço mais importante da tecnologia em décadas, diz Bill Gates. Depois aqui, a inteligência artificial pode afetar 300 milhões de empregos no mundo, diz o Goldman Sachs. E depois a última que eu tenho catalogado aqui, que é: professores descobrem falhas em textos do robô ChatGPT, mas elogiam novidade, né? Tinha muito esse medo ali no ano passado, né, no ano retrasado, se você está vendo isso aqui já em 2024, mas acontece que sempre, né, colocando um parênteses aí na mídia sensacionalista de sempre, né, a gente tem muito desse caos que acontece quando uma nova tecnologia entra no mercado, né? E todas essas notícias, elas traziam esse tom alarmista de novidade, afinal era a novidade no momento, né? Tudo estava acontecendo ali de maneira muito fresca ainda. Só que veja agora o que o mercado está falando sobre esse mesmo assunto. Então, trazendo um contraponto aqui para vocês, né? Startup de inteligência artificial por brasileiro pode ser avaliada em 5 bilhões de dólares, né? Ou Brasil será o centro da inteligência artificial na América Latina, diz o CEO da Huawei, né? Outra coisa, gigante chinesa usa inteligência artificial para criar 200 mil produtos por dia para brasileiros. Hoje em dia fala-se muito sobre vantagem competitiva usando a inteligência artificial, né? Como é que a gente pode, de alguma maneira, se beneficiar para ganhar mais dinheiro, para ganhar mais produtividade, para ganhar mais eficiência e por aí vai, né? São muitas as notícias, você já me entendeu sobre o contraponto que eu quero trazer aqui. Mas você percebe o que está acontecendo agora? O que era medo está virando oportunidade e eficiência, né? Essa é a grande realidade. Se você não entendeu isso agora, né, nesse curso gratuito aqui, nas nossas 3 aulas prévias, com certeza você entendeu exatamente que essa é a maior oportunidade da história, né? Em 2024, o GPT-5 ele vai sair do papel muito provavelmente, né? E agora, né, muito recentemente, a Microsoft anunciou o lançamento do Copilot, né, para todo o pacote Office. É claro que você precisa pagar, mas algumas empresas, algumas pessoas já começaram a experimentar o nosso Copilot da Microsoft Office, né? E quais são os sinais que o mercado tem para a inteligência artificial no ano de 2024, né? A pesquisa mostra, mais uma vez aqui, alguns prints para vocês entenderem, né? Olha, pesquisa mostra que 41% das empresas brasileiras já utilizam a inteligência artificial. Depois, 85% dos brasileiros querem integrar a inteligência artificial ao trabalho, aponta o LinkedIn. Depois, o número de vagas que envolvem o ChatGPT aumentou 21 vezes, segundo o LinkedIn. Então, as empresas, elas estão malucas, sedentas, procurando por profissionais que tenham essas habilidades, né? Então, inteligência artificial e ESG são as principais tendências que impactarão empresas em 2024, diz a AmCham, né? E essa demanda está crescendo em todos os setores do nosso mercado. Agora,
pare e pensa um pouco aí em tudo que a gente mostrou até aqui para você. Seja um empresário ou um profissional, né? O mercado já entendeu que qual que é o potencial da inteligência artificial. De fato, os recrutadores já estão correndo atrás de pessoas que tenham essas habilidades. Por quê? Porque não é mais o futuro, é o presente de fato, né? E as empresas que usam a inteligência artificial já estão tendo resultados acima da média. Não dá mais para pensar, poxa, será que eu uso? Será que eu não uso? É a mesma coisa que você tá ali mais ou menos no ano 2000 já, né, na entrada do ano 2000 e pensar, poxa, será que eu implemento o e-mail na minha empresa? Poxa, será que eu implemento uma conexão modem de internet na minha empresa também, né? Não dá mais, a gente tem que abrir o olho para isso. Então não faltam exemplos aí nos jornais, nos portais de notícias, para a gente realmente acompanhar tudo que está acontecendo em relação à inteligência artificial. Você acha que entrar em 2024 sem saber se a IA, sem usar a inteligência artificial dentro do seu negócio, vai deixar você em vantagem ou em desvantagem, né? Essa é uma provocação que eu deixo você pensando aqui. Provavelmente você sabe qual que é a resposta já, né? Então, um profissional que sabe inteligência artificial para ganhar eficiência e construir projetos, você acredita aí? Responda mentalmente para mim. Será que esse profissional vai ser mais ou menos valioso no mercado? Bom, então, para a gente discutir isso aqui agora, eu trouxe o meu caro amigo, o meu caro parceiro de trabalho, Jorge Bosch. Tudo bem, Jorge? Boa tarde. E aí? Tudo vamos bater um papo sobre esse tema aqui, esse assunto tão pujante. O Jorge, pessoal, ele é nosso líder aqui da área de tecnologia, é um dos caras que mais entendem de inteligência artificial e ele entende isso na prática. Por quê? Porque ele nos ajudou a estruturar todo o processo de inteligência artificial, desde quando o ChatGPT veio com muito mais força aqui com a inteligência artificial generativa e a gente passou por várias implementações, várias aplicações, então ele é o melhor cara para a gente poder discutir sobre esse assunto aí. Então, Bosch, me fala uma coisa, como é que você vê hoje a evolução da inteligência artificial em 2024, especialmente aqui no mercado brasileiro? Como é que você está otimista sobre isso? Muito, muito otimista. É importante você trouxe ali uma data, né, que foi super interessante. O ChatGPT foi lançado publicamente no dia 30 de novembro de 2022. Faz praticamente um ano que foi lançado. Em um ano, olha o tsunami de inovações que a gente teve no assunto de inteligência artificial. E um assunto que dominou o mundo todo, todas as empresas, e hoje só se fala disso. Tá? Então, para 2024, a expectativa é que isso se intensifique ainda mais, tanto em temas com relação aos ganhos que nós vamos ter, a partir de eficiência, novas linhas de receita, desenvolvimento de novos produtos, assim como também novos desafios que líderes, empreendedores, executivos vão precisar estar preparados, como segurança, regulamentação. Então, a gente vai ter aí um crescimento muito acelerado da AI em 2024. No Brasil, a gente tem um desafio, porque a inteligência artificial, principalmente a generativa, por exemplo, ela tem uma dependência da base em que ela é treinada. Né? Então a gente vê lá fora, por exemplo, nos Estados Unidos, na Europa, eu estava recentemente na Europa, e o Web Summit foi dominado só por assunto de inteligência artificial. Mas as plataformas que nós temos disponíveis lá fora, já principalmente na língua em inglês, funcionam muito bem. Anthropic, por exemplo, né? O próprio Bard. E a gente tem um desafio de uma certa demora um pouco maior, digamos assim, para essas soluções chegarem aqui no Brasil. O ChatGPT ele acaba sendo uma exceção nesse sentido, ele já funciona super bem, mas o que isso nos leva a entender e como que a gente deve se posicionar nesse sentido? E é um movimento que a Startse tem feito muito, né? De ir lá para fora, entender o que já está acontecendo lá, porque invariavelmente isso vai chegar aqui no Brasil também. Então, preparem-se aí, grandes mudanças em 2024, mas também grandes desafios. Cara, e quais que você acredita que são os setores da economia que vão ser mais impactados pela inteligência artificial? Você tem alguma pista sobre isso? Tenho sim. Primeiro, farmacêutico, desenvolvimento de novos remédios e tudo mais. Medicina,
diagnóstico mais precoce de doenças e tudo mais. Além disso, aqui no Brasil, a gente tem uma grande oportunidade do uso da inteligência artificial no agro, para principalmente, e quando a gente fala em inteligência artificial, a gente fala muito de IA generativa, né, o que está mais em alta recentemente por causa do ChatGPT, mas nós temos também a IA preditiva, que é o que nos auxilia a prever determinados resultados futuros. Então, no agro, prever resultados de safra, utilizar uma base de dados com relação ao clima que a gente vai ter em determinado período e tudo mais. Então, eu citaria aí essas 3 áreas que podem ter um grande potencial de mudança, além de um outro setor que aqui no Brasil já é muito forte, o Brasil já é referência nesse sentido, que é o setor das fintechs, né? O setor financeiro, apoiado aí por esse braço tecnológico. O Brasil hoje já tem grandes startups na área financeira e a inteligência artificial também deve ter o seu uso intensificado nessa área, tanto aí análise de crédito, sistemas antifraude. Eu citaria esses 4 aí com muita força que a gente vai ter no ano que vem. O Bosch, e você, eu acompanhei bastante aqui o seu trabalho, né, relacionado à inteligência artificial na Startse, e eu sei que a duras penas você entendeu ali exatamente como que um líder deve se posicionar. Primeiro, você aprendeu, você conquistou e convenceu a sua equipe a também entrar nessa mesma onda aqui, as coisas foram acontecendo de uma maneira muito interessante e por isso eu acho que você tem uma bagagem muito legal para contribuir com as pessoas aqui, que é como é que um líder ele deve se posicionar para fazer esse mesmo caminho de aprender e implementar. Como é que ele deveria se preocupar na sua visão sobre isso? Perfeito. Em primeiro lugar, ele mesmo, né, dominar esse tema, entender esse tema, para que ele consiga trazer isso para o seu time, para a sua equipe. Se você não tem uma equipe preparada para conseguir trabalhar com a inteligência artificial, você não vai conseguir evoluir nesse tema, você não vai conseguir colher os frutos dela, da eficiência, de inovação, de novos desenvolvimentos. Então, aqui internamente, antes mesmo de nós lançarmos o AI for Leaders publicamente, nós já tínhamos começado esse trabalho de letramento, né, de literacia, como fala o nosso mestre Cruel, internamente nesse tema. Nós desenvolvemos, inclusive, campanhas de incentivo para fomentar essa questão de inovação através de inteligência artificial nos nossos times, dando o apoio para o desenvolvimento dessas inovações. Então, o primeiro pilar é esse: ter um time letrado, ter um time preparado na questão da inteligência artificial. O segundo tema, principalmente agora, falando para 2024, isso se torna mais essencial ainda. A inteligência artificial precisa estar no orçamento da sua empresa. Se você vai capacitar o seu time em inteligência artificial, você precisa ter no seu orçamento já uma parte reservada a essa capacitação. Inteligência artificial também demanda o uso de certas ferramentas que você vai precisar considerar ali no seu orçamento. Nós tivemos, ao longo desse ano, né, uma alocação de recursos para acelerar a implementação da inteligência artificial aqui internamente. Então, esse é o segundo pilar, estar no seu orçamento. E aí, por fim, o terceiro, precisa estar na sua estratégia também. Precisa ser algo estratégico. Você não basta apenas entender o conceito da IA, entender o que você pode fazer com ela, mas entender quais são as áreas-chave que você vai trazê-la. Quais são os principais problemas que você vai escolher atacar, resolver com o apoio da inteligência artificial. E aí depois você parte para os novos potenciais que você pode ter, novos produtos, novos serviços, novas soluções, como você incrementa, por exemplo, o que você já tem com inteligência artificial. Então são esses 3 pilares: ter um time preparado, ter a IA no seu orçamento e ter a IA na sua estratégia. E quais são os desafios que você acredita que hoje as empresas vão ter, principalmente agora nesse ano de 2024, porque a gente está vendo uma certa maturação das estratégias, né? Então, através do GPT 3.5, GPT-4, muitas APIs começaram a surgir. Naquele comecinho ali, milhares de softwares as a service, ou seja, novas startups também andaram surgindo. E agora eu estou começando a ver uma estabilização da curva, né? Tem muita empresa que, agora tem muita startup que está para o jogo e você provavelmente tem ali as suas ferramentas, digamos, preferidas para poder operar. Então vamos pegar esse caldeirão de acontecimentos que está acontecendo hoje e vamos levar para o cenário das empresas.
quais vão ser os desafios delas estratégicos para que elas consigam implementar a inteligência artificial com mais sobriedade em 2024? Perfeito. Primeiro, uma vez que você entende o potencial dela e você entende, beleza, né, eu preciso trazer na minha estratégia para me manter competitivo, para conseguir ter uma rampagem aí de crescimento no ano que vem, é importante estar atento aos desafios que ela pode trazer no dia a dia de uma operação que utiliza a inteligência artificial. Por exemplo, segurança de informação. Né? Quando você tem uma determinada ferramenta de inteligência artificial onde você pode enviar dados da sua empresa para essa ferramenta analisar esses dados e te devolver uma resposta, se isso não for feito de uma forma segura, com cautela, esses dados podem acabar sendo vazados. Você tem uma questão aí de segurança da informação na sua empresa que precisa ser levada em consideração. A IA generativa pode permitir, por exemplo, a geração de deepfakes, né, vídeos falsos, digamos assim, simulação de vozes, muito mais simples, o que pode ser utilizado para, digamos assim, roubar dados da sua empresa. Então isso também volta ao tema que a gente citou ali anteriormente, que é ter um time preparado, não somente para utilizar a IA, mas também para não cair nessas armadilhas que, naturalmente, qualquer nova tecnologia traz. Da mesma forma que quando surgiu o computador, surgiu a internet, a gente teve que aprender a não sair clicando em qualquer link, baixando qualquer coisa, instalando qualquer software no nosso computador, né? A IA ela também tem essas características que é importante nós estarmos atentos, né? Então esse é o primeiro desafio, um desafio com relação à segurança. O segundo desafio é com relação à regulação, né, regulamentação dessa área. O Brasil ele ainda está andando com isso a um passo um pouco mais lento do que outros países. Os Estados Unidos tem já ali a sua regulamentação, tem as suas diretrizes de uso de inteligência artificial, a China já tem isso, e o Brasil ele tem um projeto de lei que começou a tramitar em 2020, é o PL 21/2020, e até agora ainda está em tramitação, então passaram 3 anos, né, está no Senado lá, mas isso é um tema que deve também se acelerar a partir do ano que vem, e uma vez que a gente passa a ter um mercado regulado, da mesma forma que as empresas tiveram que se adaptar com relação a LGPD, né, uma vez que a IA esteja regulamentada, isso também vai impactar empresas na forma como utiliza a IA, como desenvolve, como, por exemplo, se você desenvolve uma campanha, um texto, uma imagem com IA, você divulga isso, não divulga isso. Então a gente vai ter uma série de questões aí que vão ser impactadas pela regulamentação. Então os desafios que a gente vai ter nas empresas por ano que vem, principalmente são esses, mas tem um terceiro que eu diria, que é a velocidade com que essa tecnologia vai continuar se desenvolvendo. A IA, ela pode alcançar uma certa estabilidade com relação a grandes novidades que foram lançadas, digamos assim, mas a gente ainda vai ter aí novidades que, se a gente não estar atento como explorá-las no nosso negócio, a gente vai estar deixando uma oportunidade de passar, né? Então são 2, 3 fatores aí que podem ser um desafio para as empresas que elas vão precisar estar muito atentas em 2024. Boa. Vamos trazer nessa aula aqui para o pessoal. Tem muita gente que gosta de aprender com exemplos, né? Então, você tem algum caso de sucesso aí de alguma empresa que já tá usando a inteligência artificial de uma maneira mais eficaz, que esteja presente no dia a dia, ou que esteja realmente se transformando no ambiente de negócios? Eu tenho um case que eu vi pessoalmente funcionando, um case super interessante, que é o case do iFood. Inclusive, eles lançaram recentemente um livro, né? O Cientista e o Executivo, que conta essa história também de como foi o processo de inovação lá em torno da IA. Mas esse case especificamente que eu vi a demonstração é na área de RH, na área de recursos humanos, e se baseava em 3 soluções, digamos assim. Existem outras além dessas, mas 3 me chamaram muita atenção. A primeira delas, um assistente interno mesmo, né? Então, para todo time, né, do iFood que tem dúvidas, quer entender como funciona algum processo, algo do tipo, pelo próprio Slack, né, tem acesso a um assistente que ele consegue interagir e ter essas respostas. Isso acaba desafogando, né, o time de RH, que muitas vezes recebe ali dúvidas diárias, às vezes, sobre 13º, férias e tudo mais. O segundo foi
Com relação a 360, pesquisa, né, 360, onde é um tipo de pesquisa em que pares se avaliam, né, e em geral hoje, né, as empresas costumam fazer manualmente essa seleção de pares e muitas vezes a pesquisa acaba não ficando muito precisa, né. Então eles desenvolveram também uma IA que analisa os dados internos da empresa de como as pessoas interagem entre elas, e aí através desses dados esse assistente recomenda quem deve avaliar quem nessa pesquisa 360. E aí também um próprio assistente de abertura de vagas. Então, se você tem uma necessidade de abrir uma vaga no seu time, você, a partir desse assistente, consegue ter uma visão, uma prévia de qual que vai ser o impacto no seu orçamento, qual que vai ser o job description, né, a atuação, o escopo dele e tudo mais. Então, isso acaba simplificando muito a operação ali do dia a dia. Mas não é só isso. Se a gente pega o Mercado Livre, por exemplo, esse ano eles conseguiram reduzir em torno de 50% o tempo necessário para desenvolver código no Mercado Livre através do GitHub Copilot, por exemplo, né? Através da ferramenta que auxilia o desenvolvimento de código. Então a gente tem aí dois grandes casos, né? O Mercado Livre é até interessante porque eles já utilizam a IA há cerca de 12 anos, né? Então também não é algo recente, mas tem intensificado muito lá. Inclusive eles afirmam que estão acelerando as contratações por profissionais da área de IA, né? Então a gente fala, pô, a IA ela pode ser um risco ao trabalho, ao emprego, né? Mas o grande segredo para o profissional que quer se manter relevante nesse sentido é dominar a inteligência artificial, né? E o Mercado Livre aí, nas próprias palavras, né, dele, é a prova disso. O Bosch, daqui a pouco eu quero te fazer aqui mais uma última pergunta da nossa aula de hoje, mas eu quero fazer um convite aqui para as pessoas que estão nos assistindo, porque eu imagino que a gente está falando aqui sobre inteligência artificial e isso aqui está dando um gostinho de quero mais, né? Um gostinho de, poxa, eu quero implementar isso na minha empresa, eu quero, de alguma maneira, aprender, ampliar minha visão de futuro. E eu não sei se até onde vocês que estão aqui na nossa audiência sabem, mas a gente criou um programa, né, de inteligência artificial na Startse University chamado IA Global, né? Então pensa o seguinte, você vai ter ali 4 noites inteiras junto com o nosso caro Cristiano Cruel, a gente chama de Mestre Cruel aqui na Startse, o cara que mais entende, é um dos caras que mais entendem de inteligência artificial no mundo. Por quê? Porque ele estuda isso já faz muitos anos, muitos e muitos anos. Só pra você ter uma ideia, eu tô aqui há 6 anos já na Startse e desde o começo ele me falava sobre Deep Learning. Aí eu falava, cara, que coisa é essa, né? Eu nem consegui entender. Hoje eu entendo muito mais. Por quê? Porque ele me ajudou muito e ampliou muito essa minha visão de futuro. E o que a gente fez? Nós criamos um programa, né, de 4 noites, onde a gente vai trazer tudo que você precisa saber sobre inteligência artificial com cases práticos, com aulas extremamente leves e simples para você aprender, descomplicadas, para você entender sobre inteligência artificial dos 4 cantos do mundo. Então a gente está falando aí de quais países? Basicamente, Vale do Silício, que é o nosso principal, é a meca, né, da tecnologia, do empreendedorismo mundial e também agora da inteligência artificial. Esse vai ser o nosso primeiro dia ali no dia 11 de dezembro. Depois a gente vai trazer para você a China, tudo que está acontecendo sobre inteligência artificial, nesse que para mim é um dos principais polos de inovação do mundo. A China está muito avançada em inteligência artificial, então o Cruel está fazendo essa curadoria super completa para você poder entender o que está acontecendo na China, que você pode também implementar no seu negócio. E depois, na terceira noite, ele vai trazer tudo sobre tendências globais dos 4 cantos do mundo. Então vão ter tendências aí de vários países, incluindo Israel também, né, que agora está nesse momento difícil, mas você sabe muito bem que Israel é um dos principais polos de tecnologia do mundo também. Vai estar disponível na terceira noite, onde você vai ver casos de sucesso do mundo todo. E agora, na quarta noite, a gente vai trazer para você tudo o que está acontecendo no mercado brasileiro. Então a gente vai desmistificar, o Brasil também está se despontando como um dos principais polos de inteligência artificial do mundo e a gente vai abrir o capô e trazer tudo para você em primeira mão, poder aprender tudo sobre os 4 cantos do mundo. Então essa é uma formação inédita da Startse, ela vai acontecer de maneira
online e ao vivo, ou seja, você vai poder realmente bater um papo ali com o Cristiano Cru e com todos os outros professores que estarão disponíveis com você. Vão acontecer as aulas entre os dias 11 a 14 de dezembro e elas vão acontecer das 19 às 22 horas. Pimenta, não posso participar de 1 ou 2 dias, não posso participar dos 4 dias. Não tem problema, meu caro amigo, minha cara amiga. Você vai poder assistir as gravações, ver e rever quantas vezes você quiser durante o período de 6 meses. E a coisa mais interessante que eu vou fazer aqui para você vai ser uma oferta extremamente exclusiva para você poder acessar o IA Global. Então, o valor, o preço que você vai pagar aqui vai ser muito barato, então não vai ser um bloqueio para você. O curso, ele custa R$ 1.500 se você quiser comprar em qualquer época do ano, porque esse é um programa que vai ser, já é na verdade, um dos best sellers aqui da Startse. A gente vai vender no ano que vem em outras ocasiões também, mas para você que assistiu todo esse nosso curso gratuito de inteligência artificial aqui, vai poder aproveitar por R$ 500 apenas, ou seja, 12 vezes sem juros de R$ 41,60. É muito barato para você poder, perto do potencial que você tem, porque hoje, né, Bosch, não tem nada no Brasil. Se você for pensar em inteligência artificial, o que tem aí de um programa que você fala, cara, os 4 cantos do mundo, né? Não tem nada parecido com uma proposta dessa aí com você, né? Então você vai poder aproveitar essa nossa oferta 12 vezes de 41 sem juros. A gente não cobra juros aqui na Startse, ou se você preferir também, você pode pagar em até R$500 à vista sem nenhum problema, beleza? Para você garantir essa oferta aqui agora, basta você clicar em algum lugar que está aparecendo aqui na tela, ou a gente vai colocar também o QR Code para vocês poderem acessar em primeira mão aí e aproveitarem esse descontaço. As vagas são limitadas, então eu sugiro que você garanta a sua vaga imediatamente, fechado? E Bosch, como eu falei para você aqui, eu queria te fazer mais uma última pergunta, porque como a gente está falando sempre com muitas lideranças aqui na Startse University, né? Quais são os principais conselhos que você daria para que os empresários e os executivos possam aproveitar e implementar ao máximo a inteligência artificial em 2024? Bom, primeiro, investir muito na formação do time, investir muito no preparo, no entendimento do que é a inteligência artificial. Tem uma pesquisa que foi feita recentemente pela McKinsey, por exemplo, que destaca que 4 em cada 10 empresas que foram entrevistadas na pesquisa vão entender o que vão precisar já reforçar no próximo ano, pelo menos 20% dos seus times nesse preparo da inteligência artificial. Então, muitas empresas já entenderam que isso é um fato, isso é uma necessidade. Nós aqui na Startse já estamos há um tempo, né, nessa jornada de formação do nosso próprio time nisso, mas você que está nos assistindo, é importantíssimo estar ciente da necessidade da formação do time, né? Segundo, ter a IA integrada ao seu negócio. A gente fala muito, por exemplo, do nosso AI Canvas, né? Nós temos um framework próprio que auxilia os negócios a implementarem a inteligência artificial na sua estratégia. Então, isso é imperativo estar ciente de como você pode auxiliá-la na redução do seu custo, por exemplo, no desenvolvimento de novas soluções e, por fim, estar atento aos aspectos de segurança e aos aspectos de regulamentação. Então, são esses 3 principais conselhos: ter um time preparado, ter uma estratégia clara de como você vai conseguir utilizar a inteligência artificial para se diferenciar no mercado cada vez mais competitivo, para aumentar as suas margens e, claro, fazendo isso de forma que não traga risco para o seu negócio. Muito bom. Bosch, muito obrigado aí por esse bate-papo de hoje. Acho que foi muito esclarecedor. Você trouxe coisas muito relevantes aí para a gente pensar sobre inteligência artificial. E para você que está aqui na nossa audiência e quer garantir e aproveitar esse nosso curso super completo de inteligência artificial
global dos 4 cantos do mundo. Não deixe de aproveitar essa condição exclusiva aí para você, porque é realmente um valor muito promocional e muito baixo perto do potencial. Imagina se você puder aprender aí tudo que está acontecendo e conectar os pontos para ver quais são as melhores práticas e levar para dentro do seu negócio. E se você é um líder de carreira, imagina o quanto que você pode melhorar, porque você vai também ter um acesso a um certificado aqui da Startse University. Imagina o quanto você pode aprender para aumentar o seu passe em relação a isso, que é o tema mais desejado hoje por todos os recrutadores aí do mundo, eu diria, né, que é a inteligência artificial. Então eu quero muito agradecer a sua audiência, né, por todos esses dias aqui conosco no nosso curso gratuito de inteligência artificial, e deixo o convite para entrar conosco no AI Global. Um grande abraço e a gente se vê numa próxima aqui na Startse University. Eu sou Marcelo Pimenta, valeu pessoal, tchau, tchau.